Muito bem. Boa noite, queridos amigos franciscanos. É com alegria que a gente retorna, né, a essa telinha, a esse encontro, e vamos dar sequência a esse seminário que a nossa querida Marlene Teixeira, conhecida como Tia Marlene, enfim, vai dar sequência. Hoje a segunda etapa do seu trabalho, ainda temos semana que vem mais uma. Ela está falando sobre o nosso querido Bezerra, né? Claro, né? Então, nós trouxemos aqui uma página do Evangelho que fala sobre Bezerra, né? Quer dizer, descreve para todos nós o homem de bem que é Bezerra, que foi e é Bezerra, né? Então, a gente vai ler alguns trechinhos só do homem de bem para fazermos a nossa prece. Então, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Olha bem, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações a serem aceitas sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos. Esse é Bezerra de Menezes. Ele caracteriza o homem de bem, né? Então, diante dessa abertura, nós vamos aqui já nos colocando naquela condição de um só coração, um só pensamento, e focalizando Bezerra, esse espírito amigo, esse homem de bem, que nós acabamos de ver a descrição. Então, vamos convidar Jesus para participar conosco, Francisco de Assis. Olha só que abertura, né? Jesus, Francisco e Bezerra. É tudo que a gente precisa nessa hora, é abrir os corações para recebermos as instruções que virão tão bem-vindas da nossa querida Marlene. Que Jesus, esse mestre querido, amado de todos nós, possa inspirando Marlene, inspirando a todos nós, para que possamos formar agora uma corrente de fraternal amor e cada laço se transformar num ponto de luz para que a espiritualidade saiba que nós estamos voltados para o bem, para o amor. Graças a Deus. Pagar. Marlene, pode abrir seu som, viu? Pronto, agora pode falar. Obrigada por tudo, boa noite. A gente agradece desde já a grande oportunidade de estarmos juntos, de falarmos sobre coisas tão boas, que lavam a nossa alma, que nos dão força para prosseguir na luta, em tudo aquilo que a gente mesmo assumiu para se melhorar. Então, vamos indo com a graça de Deus, né? Vamos iniciar o nosso trabalho, nós vamos botar a página que tem o nome do primeiro tempo do trabalho. Perguntar, né, se está... Peraí, só um instantinho, que eu já vou colocar. Ah, pronto. Pronto, pode perguntar se já está. Tá tudo bem? Tá Está tudo bem. aparecendo. Está Então, aparecendo, sim. o primeiro tempo do nosso trabalhinho de hoje está dividido em 2 tempos. É a Casa Espírita na Sabedoria do Dr. Bezerra. Esse trabalho é um pouquinho maiorzinho e o segundo é menorzinho. Mas vamos fazer todos 2 com o mesmo amor e o mesmo carinho do primeiro encontro, e também será a mesma coisa no terceiro encontro. Gente, a Casa Espírita na Sabedoria de Dr. Bezerra. Então, vamos lá.
Primeiro, nós vamos falar sobre uma história da Casa de Francisco e como a Casa de Francisco tem histórias. Mas nós vamos trazer uma agora, que é muito importante, e vamos ver o que se pode falar a respeito. Em 1895, Dr. Bezerra foi procurado por um colega seu, Dr. Monteiro da Luz, extremo católico, que assim lhe falou: Dr. Bezerra, o senhor trocou de religião publicamente, de católico passou a espírita, então vou pedir-lhe um favor. Responda dentro do conceito da sua nova doutrina se Jesus é Deus. Bezerra não titubeou e logo iniciou sua resposta ao colega, através de artigos, agora para o Jornal do Brasil. Foram ao todo 20 artigos que esse mesmo jornal entregou aos arquivos da Biblioteca Nacional para que fossem ali guardados. Jorge Damas Martins, autor de vários livros espíritas e grande pesquisador, com autorização da direção desse jornal, conseguiu nos microfilmes da biblioteca os 20 artigos do Dr. Bezerra e com eles organizou o livro Jesus Não é Deus, editado pela EFA, a querida Casa de Francisco, no início da década de 90. Então, olhem só, companheiros, o livrinho é esse, nós vamos mostrar, tá? Nadine, está aparecendo? Tá aparecendo. Tá? Estão vendo o livrinho? Acho que sim. Vamos ver. Bom, então vamos lá. Esse companheiro... Eu queria dizer que esse livro, que foi escrito pelo Jorge Damas, Não, foi escrito por Dr. Bezerra. sim, por Jorge Dr. Damas Bezerra, mas organizou. ele compilou, né, tudo. É. O Jorge pediu à mamãe que fizesse o prefácio desse livro. Então, bom. o prefácio é dela. Ela não quer falar, mas eu acho importante, né, que a gente saiba desse detalhe. Ele me pediu e eu tentei fazer o melhor que eu pude. Eu queria dizer o seguinte a vocês, que Jorge Damas realmente é um grande amigo nosso, de muita luta na doutrina, de muita coisa bela que já fizemos juntos. Então, olhem só, esse companheiro, Jorge Damas, trabalhou na EFA, na Casa Espírita, durante 8 anos ali ao nosso lado. Ele fez o estudo da série O Espiritismo Sem Fronteiras. Muito bonito, belo mesmo o trabalho. Aprendemos muita coisa com ele, porque todos os assuntos ali desenvolvidos eram todos à luz da doutrina, e muito nós aprendemos. Mas ele não ficou só com ele ali conosco. Ele trouxe também um grande amigo seu, também um grande escritor espírita, Luciano dos Anjos, que trouxe os estudos para nós sobre os 4 evangelhos de Rostem. Ele havia viajado para Paris, ou melhor, para Lyon. Ele foi para Paris, mas depois para Lyon, e foi estudar sobre a vida de Kardec e a vida de Rostem, que escreveu os 4 evangelhos. Então, ele trazia para nós todo o estudo sobre Rostem, sobre os 4 evangelhos. Uma criatura muito sábia, um homem muito intelectualizado, um grande escritor. E é uma amiga nossa, a Glaer, ela fazia palestras espíritas e era esposa de José Carlos, um médium da nossa casa, psicofônico. E ela uma vez disse assim para nós: Marlene, gostaria tanto de levar quem você quisesse, também no caso a Vânia foi comigo, levar vocês para conhecerem melhor o Hermínio Miranda, porque é grande amigo meu, e eu vou levá-las no apartamento dele, e você vai conhecer de perto os trabalhos que ele realiza, como ele faz tudo. E eu, lógico, que aceitei, fiquei muito feliz com isso. E lá foi marcado o dia e nós comparecemos. Ele nos mostrou todas as dependências do apartamento, nos mostrou a ala onde ele organizava todos os estudos dele, os livros que ele escrevia, espíritas, os trabalhos, os testes mediúnicos que ele fazia, e também o trabalho de regressão de memória que ele fez durante muito tempo.
Esse trabalho ele começou a explicar para nós como acontecia. Interessante que uma semana antes ele tinha terminado o último livro que ele tinha escrito, quer dizer, o último até ali. Nossos Filhos São Espíritos, e estava já sendo editada. Então, ele nos contou que teve um caso que aconteceu com ele na regressão de memória, nesse trabalho, e foi com o Luciano dos Anjos. E eu disse para ele, mas Luciano é tão nosso amigo, está lá na nossa casa também. Ele disse, pois é, com ele eu sei que posso falar do caso, porque ele vai permitir. Apesar dele não comentar nada com a gente, ele tinha aquilo com ele. Então, ele nos contou como foi todo o trabalho de regressão de memória. E Luciano voltou, foi à Revolução Francesa, onde lutava, queria derrubar a Bastilha, que era aquela prisão cheia de injustiças e de martírios, e ele lutava muito por organizar tudo isso. Então, o que aconteceu? No final de tudo, foi guilhotinado. E esse espírito, disse o Hermínio para nós, o Hermínio Miranda, que no momento em que aquelas emoções do convite a ser condenado, né, à guilhotina, Hermínio C. Miranda parou o trabalho, porque ele sentiu que toda aquela emoção, aquilo tudo que o Luciano estava sentindo, era muito triste realmente. Nadine, Então, ele preferiu parar ali aquele trabalho. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. E nós conversamos com o Luciano em casa, na casa espírita, e ele disse assim, Marlene, eu não comentava nada, porque eu não queria estar comentando, mas foi muito triste. Mas, a pedido do próprio Hermínio Miranda, e pelo impulso que ele me deu para isso, eu escrevi o livro Eu Sou Camille Desmoulins, porque ele, na época da Revolução, era Camille Desmoulins. A quem estudou a história, a Revolução Francesa, sabe disso. E ele escreveu o livro e fez desse livro um estudo maravilhoso para todos nós da Casa Espírita, porque ele contava aquilo tudo da Revolução como se aquilo estivesse acontecendo no momento e ele estivesse presente. Foi algo assim que, para nós, valeu muito, foi um grande aprendizado. Então, são coisas que a gente gostou de começar assim hoje comentando, porque são histórias da casa de Francisco. É uma coisa muito bonita e muito boa. Esse livro, Jesus Não é Deus, foi editado pela nossa casa, pela EFA, e nós fizemos 5.000 exemplares, e eles foram distribuídos para todas as federações dos estados do Brasil, para as federações do exterior também de outros países, para as casas espíritas do Rio de Janeiro. Enviamos alguns para a FEB, para onde eles quisessem enviar, e depois vendemos na casa, porque precisávamos também de alguma ajuda pelo gasto. E ali vendemos até terminar tudo aquilo que nós tínhamos. Não conseguimos reeditar, é muito caro e a gente não conseguiu. Mas o livro é belíssimo, gente. Olha, são os 20 artigos de Dr. Bezerra respondendo a Dr. Monteiro da Luz. E Jorge Damas colocou os 20 artigos e acrescentou no livro passagens lindas de Dr. Bezerra, inclusive o próprio desencarne dele. A visita dele à Federação Espírita é uma coisa muito bonita. O livro vale a pena ser lido. Não sei se a casa ainda poderia dar algum jeito nisso, ou se tem algum ainda para vender, mas é um livro muito bonito. Nós só queríamos contar a história para vocês saberem a luta que nós tivemos também para trazer esse trabalho belo de Dr. Bezerra. peraí que eu vou ter que chamar a Nadine. Chamando a Advine, que não está indo. Nadine, não está aparecendo. Não está aparecendo os olhos. É isso nós falamos, né? Agora é o outro. Ah, sim. Então, agora, companheiros, vamos começar o nosso trabalhinho sobre a Casa Espírita, agora falando dos tópicos de Emmanuel, que ele, nesses 4 tópicos, ele corrobora
com o Dr. Bezerra, no trabalho que ele sempre fez sobre a casa espírita e também nos tópicos que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, diz assim Emmanuel: o centro espírita deve ser o lugar onde mais se estude a doutrina dos espíritos, não só pelo estudo em si, mas pela vivência. Então, a gente sabe que o estudo da doutrina é básico, é a primeira coisa. Sem ele, nós não vamos conseguir fazer a caridade como Jesus nos ensinou. Ele é primordial, mas não só o estudo também, a vivência desse estudo, que é o exemplo vivo daqueles que militam na casa espírita, que trabalham, que procuram desenvolver o que aprenderam e o que aprendem. O centro espírita, diz ainda Emmanuel, é para os enfermos da alma o refúgio, o repouso e a consolação. Realmente é para todos nós, porque enfermos da alma somos todos. Não tem nenhum de nós que não seja doente da alma, que não tenha o que acertar com as leis divinas. E por isso a casa espírita é o refúgio, o repouso e a consolação. Porque quando a gente chega ali, a gente encontra uma força tão grande, uma vontade de ânimo, de coragem de vencer e de continuar a luta de cada dia para nos melhorarmos. Esse é o objetivo. O centro espírita, diz ele, é o oásis. O oásis é um local de maravilhas, de bênçãos, de paz e esperança, onde esperamos encontrar Jesus de braços abertos para a doce e suave comunhão de fraternidade e de alegria verdadeiras. Então, realmente, o centro espírita é essa beleza toda. Lá encontramos a verdadeira paz. E encontramos Jesus de braços abertos, se soubermos buscá-lo, lógico. Vai depender da nossa sintonia, de como nos apresentarmos na casa espírita, nas tarefas tão dignificantes. Agora diz Dr. Bezerra: caminhamos no terceiro milênio da era cristã. Esse terceiro milênio, vamos dizer, já está no primeiro quartel do século XXI. Caminhamos no terceiro milênio da era cristã, sob os auspícios da terceira revelação, que nos garante a retomada do genuíno espírito cristão dos primeiros tempos. Seria o espírito cristão, seria a pureza do cristianismo, aquela beleza da época de Jesus, que foi tão conturbada depois, mas que lá com Constantino, voltando o Edito de Milão, que permitiu o cristianismo como religião livre, as coisas foram modificando e tudo foi melhorando. E graças a Deus, não é? Nós estamos até hoje lutando, mas estamos conseguindo, nesse terceiro milênio, sobre essa revelação extraordinária que é a doutrina dos espíritos, garantir a nossa retomada a esse espírito genuíno, a esse cristianismo puro e sincero. O centro espírita é o sinal fecundo da nova era, fecundo profícuo, não é uma coisa que cria valor, cria apresentação fértil, é uma fertilidade. O centro espírita é o sinal fecundo da nova era. O centro espírita é a sociedade irmanada pela valorização do amor, a valorização do espírito, por sobre toda e qualquer expressão. Porque até então, quando falávamos sobre o espírito, nós não tínhamos as explicações da doutrina até ela chegar entre nós. E agora não, nós sabemos a importância do espírito, a importância do nosso trabalho, da nossa luta, o porquê de tanto sofrimento, de tantos acertos, porque precisamos fazer isso para melhorar a nossa condição espiritual, compreendermos melhor aquilo que precisamos fazer e que com certeza iremos fazer, mesmo que a gente demore um pouco pela nossa teimosia, né, pela nossa negligência, mas vamos chegar lá. E diz Dr. Bezerra que o centro espírita é o refúgio de vida e paz. A gente, quando chega na casa espírita, a gente vai carregando os nossos problemas todos conosco. Mas quando chegamos lá, parece que a gente se liberta deles. É algo assim que a gente não sabe explicar a nós mesmos.
a paz que a gente sente, a tranquilidade, a gente começa a entender melhor o que está passando, depois vem a palestra, depois as outras coisas amigas que acontecem. Então, é realmente o refúgio de vida e de paz. Definitivamente, diz Dr. Bezerra, adotemos as normas do Evangelho em nossas atividades e diretrizes da Casa Espírita. Não percamos mais tempo. É preciso trabalhar lembrando o Evangelho do Cristo, e as diretrizes da Casa Espírita têm que estar calcadas nesse Evangelho, senão a gente não trabalha como Jesus exemplificou. E é a nossa meta, o nosso caminho a seguir. No livro Dramas da Obsessão, encontramos a Casa Espírita é a oficina de trabalho especialíssima, exigindo cuidados extremados para que esta função não seja em momento algum prejudicada. Olhem que beleza de Dr. Bezerra, lá no livro Dramas da Obsessão. A Casa Espírita é a oficina de trabalho especialíssimo. Por que trabalho especialíssimo? Por quê? Porque estamos trabalhando com a espiritualidade, com os espíritos amigos, em nome de Jesus, em nome do bem, de Francisco, e eles todos chegam até nós, trazendo as oportunidades de trabalho, nos dando a força, a coragem e nos impulsionando a que tudo seja realizado. E isso exige cuidados extremados, ou seja, a responsabilidade é muito grande com todos nós que militamos a Casa Espírita, principalmente os que ali trabalham em qualquer das tarefas. E nós vamos pedir a Vaninha agora para ler uma mensagem. Olhem só, essa mensagem intitulada Embarcação Divina. É o quê? Não, é isso mesmo, embarcação Ah, tá divina. bom. Essa mensagem Embarcação Divina, ela foi recebida na casa de Francisco de Assis, pelo médium Cícero Meneghetti. Ele hoje se encontra em São José do Rio Preto, mas foi um grande Ele era de médium lá. psicofônico. Ele é de lá. E ele trabalhou muito na casa de Francisco e recebia mensagens lindíssimas. Essa mensagem, ela compara a casa espírita com uma embarcação, a embarcação divina. E quem ditou foi o espírito Afonso. A Vânia vai ler a mensagem, ela é belíssima. Por favor, prestem bastante atenção. Foi na década de 80, mais ou menos, né? É na década de 80. Embarcação divina. Toda sociedade ou instituição em vias de progresso são como uma fragata que levam, aliás, desculpa, são como fragatas que levam em seu bojo uma tripulação considerável de marujos, todos nas suas habituais colocações. Na calmaria ou na borrasca, cada qual se esmera no melhor desempenho de sua função. Esta está ligada à capacidade em determinado cargo. A hierarquia se faz presente e necessária. É através dela, dirigida por um bom comandante, não há tempestade nem ondas de revolta que não sejam debeladas, pois é na união das forças que um fino feixe de varas aguenta brutal tensão. Tal qual ocorre nas instituições que, pelo ritmo e respeitável trabalho de seus abnegados componentes, apresentam a harmonia na execução das tarefas. A instituição espírita pode ser comparada a tal embarcação, tendo no leme Jesus, o supremo comandante, e nós, obreiros do bem, os marujos fortes e destemidos, por ele comandados. Ora, se houver motim em uma só área da fragata, ela poderá deixar de singrar os mares que vicejam e passar a uma posição estática, sem ancorar. A falta do perfeito entrosamento entre a tripulação provocará o truncamento do andamento das atividades e a nau com certeza se entregará às águas bonançosas da ociosidade. No entanto,
poderá acontecer que esses mesmos marujos percebam que a nau oscila no estacionamento, pois ainda não foi atirada ao mar, apesar da âncora e a coordenação hierárquica confiante no Supremo Comandante faça com que o mecanismo de propulsão se desenvolva e a fragata voe sobre as ondas. Como cristãos, na barca da vida, temos obrigações uns com os outros e todos devendo reciprocamente lutar pelo bom direcionamento de nossos destinos. Só assim construiremos, em pequeno espaço de tempo, vultuosas tarefas, fugindo da condição de náufrago que deixaram escapar os momentos de bonanças que nos cabia alcançar pelos próprios méritos. Afonso. Vamos passar para cá, porque olha aqui. A mensagem da embarcação divina de Dr. Bezerra. Vamos ver agora. Agora que era ela. A gente fez antes. Diz Dr. Bezerra, os espíritas são os trabalhadores da última hora. A tarefa dos espíritos é de conduzir com segurança os náufragos das experiências humanas ao porto da paz. Então, náufragos das experiências humanas, todos nós temos, não é? Somos náufragos. E estamos sendo conduzidos ao Porto da Paz, porque estamos aprendendo sobre a oportunidade da reencarnação, do acerto das nossas penas, dos nossos erros, para que a gente possa realmente viver mais feliz, mais consciente, mais responsável com a nossa própria evolução. Os meus discípulos, disse Jesus, serão conhecidos por muitos se amarem. Isso foi João que falou no capítulo 13, versículos 34 e 35. É uma passagem muito bonita também, né? Companheiros, eu estou pedindo desculpa a vocês, porque eu estou muito resfriada, estou até sem condições quase de falar, mas a gente está fazendo tudo com muito amor. Podem crer e vamos continuar. A embarcação divina já foi lida, é porque nós trocamos ali. Então, desculpe o nosso erro, tá? Agora que ela seria lida, mas já foi lida pela Vânia. Então, ela é muito bela, porque ela fala que toda sociedade ou instituição em vias de progresso são como fragatas. Então, a nossa casa espírita também é uma instituição em via de progresso, porque ela vai crescendo conforme os seus adeptos, aqueles que ali trabalham, também crescem moral e espiritualmente. Então, mais aqui embaixo diz que a instituição espírita pode ser comparada a tal embarcação, tendo no leme Jesus. Sempre isso, sempre Jesus no leme. O supremo comandante e nós, obreiros do bem. Os marujos fortes e destemidos, por ele comandados. Ora, se houver motim em uma só área da fragata, ela poderá deixar de singrar os mares que vicejam e passar a uma posição estática sem ancorar. Então, olhem o perigo da invigilância. A gente que trabalha na casa espírita, que está ali sempre, constantemente. Eu já não estou tanto agora, estou mais em pensamento, um pouco fora dela, mas aqueles que estão militando ali dentro no momento. Mas todos nós, porque levamos a responsabilidade com aquela casa, foi fundada com muito amor, foi desenvolvendo tarefas e tarefas, e foi por aí afora, anos e anos, já tem seus 70 e tantos anos. Então, é uma coisa muito boa, muito bela. E nós estamos vendo a mensagem Embarcação Divina, de Afonso, muito bem colocada, e essa comparação com a casa espírita, para a gente ter o máximo de cuidado, de vigilância com o nosso procedimento, com a nossa postura, que deve ser uma postura espírita. E agora, Agora, o doutor Bezerra dá um alerta espiritual sobre o objetivo da Casa dos Benefícios, a casa que ele mesmo criou. Só que esse alerta espiritual, ele passou para a Casa dos Benefícios, estendendo a todas as casas espíritas. Então, toca a nossa também. Ele diz assim: há centros espíritas para os mais variados mistérios da doutrina de luz que nos congrega. Há centros espíritas para os mais variados mistérios da doutrina de luz
que nos congrega. Há instituições, todavia, que devem desempenhar a função de hospital de emergência para os aleijados morais e para os mutilados da alma, que atravessam indefiníveis sombras no desespero e no sofrimento. Então, olhem, vamos analisar o trechinho melhor, né? Cada centro espírita, às vezes, se coloca mais numa determinada função. Nem sempre acontece isso, não é com todos. Tem aqueles que fazem todos os trabalhos, se desenvolvem tudo, mas uns se ligam mais aos estudos, outros mais à caridade, outros mais ao passe espírita e por aí afora. Há instituições, todavia, que devem desempenhar a função de hospital de emergência, aquelas que estejam, com certeza, melhor preparadas moral e espiritualmente, para ajudar os aleijados morais e para os mutilados da alma, que somos também todos nós. Todos nós somos aleijados morais e somos também os mutilados da alma. E atravessamos indefiníveis sombras no desespero e no sofrimento, porque isso é resultado do nosso passado, a dor que trazemos conosco de termos ferido as leis divinas, ferido a nós mesmos em primeiro lugar. Aí diz Dr. Bezerra, como se deve apresentar a caridade na casa espírita? Aí colocamos a palavra nobre, quer dizer, dentro do que ele falou, a palavra nobre, doação de energias, tratamento para os alienados, o exemplo vivo, assistência social. Mas vamos voltar lá para a primeira. A palavra nobre, que é justamente o Evangelho de Jesus. A doutrina é calcada no Evangelho de Jesus, e sem ele nós não realizamos nada. Ele é o nosso exemplo, é aquilo que nós carregamos dentro de nós e que deve ser mostrado em primeira monta, com certeza. Doação de energias seria o trabalho do passe, não é? A troca de energias, porque a criatura vai se tratar, deixa as energias más por lá, e recebe, absorve as energias do passe, que são energias puras, revitalizantes, confortadoras, são energias não só para o corpo físico, mas para o campo mental também. Nós não esgotamos só o corpo físico, esgotamos também a nossa mente. O exemplo vivo, essa é a principal coisa que deve se apresentar na casa espírita. A postura das criaturas, o comportamento, a maneira de viver, a sua maneira de atender as pessoas, de confortá-las, de observar tudo o que acontece na casa espírita. Isso é o exemplo vivo, é isso que nós precisamos, porque não adianta a gente ensinar, falar uma coisa e fazer outra, porque aí estamos falhos, com certeza. A assistência social, que é primordial também, vai ser muito falada, não só hoje ainda, mas mais para frente, no outro encontro. Nós botamos um asterístico, porque existe uma mensagem, Emmanuel e Joana juntos. Infelizmente, eu não achei essa mensagem. Procurei-a tanto nas minhas pastas e não encontrei. Ela é muito bela, muito linda, e fala da assistência social cheia de amor e caridade, da maneira que ela deve ser realizada, não cobrada, não querendo nada em troca, só doação de amor. Então, eles falam muito bem sobre isso. E Dr. Bezerra diz assim, que o Criador, Deus, o Criador, sempre atende à criatura através de outra criatura, porque a espiritualidade sempre aproveita aqueles que estão por perto, familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que podem, de alguma forma, auxiliar, ajudar o problema daquele companheiro. O Espiritismo, no seu segundo século, diz Dr. Bezerra, chama-se ação. Então, não há mais tempo a perder. Bom, vamos parar aqui um instantinho, Vânia, porque a gente tem que falar uma coisa, né? Nós vamos ver agora uma mensagem, a Vânia que vai ler. É uma mensagem de Humberto de Campos, mas está assinada Irmão X, porque foi depois da problemática da psicografia no tribunal. Chico havia sido condenado, né, por
por fraudes com nomes de criaturas conhecidas como grandes escritores, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e ele defendeu-se e conseguiu, graças a Deus, sair fora disso. E Humberto de Campos, então, tinha escrito o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele, para evitar essas situações, disse a Chico que dali para frente ele ia assinar Irmão X. E essa mensagem já foi como Irmão X. Também é uma comparação, conforme a embarcação divina, é também uma comparação da casa espírita com uma árvore frondosa. Então, vamos ver. A Vânia só vai ler a historinha, porque a mensagem é muito grande. Mas acho que está aí. Vamos Pode lá, botar aqui, vamos tá botar, aí, vamos para as pessoas botar. acompanharem. Vamos botar. Não estou conseguindo botar. Pois é, não sei por quê. Nadine, por que Peraí, tem que tirar isso daqui. senão isso- não entendo nada, meu Deus. tem que tirar isso. Desculpa, meu amor. Isso, tem que tirar isso daí. Agora bota aqui. Desculpe, tá? Desculpe você, que eu não Lembro- entendo nada. Bom, vou começar. Lembro-me de velha e valorosa árvore que conheci em minha primeira infância. Verde e forte, assemelhava-se a uma catedral na obra prodigiosa da natureza. Cheia de ninhos, era o palácio predileto das aves canoras que em suas frondes trinavam felizes. Tropeiros exaustos encontravam à sua sombra, que protegia a cristalina fonte, o reconforto e a paz, o repouso e o abrigo. Lenhadores, de quando em quando, furtavam-lhe pedaços vivos e peregrinos ingratos roubavam-lhe ramos preciosos para utilidades diversas. Tempestades terríveis caíam sobre ela anualmente, oprimindo-a e dilacerando-a, mas parecia refazer-se sempre mais bela. Coriscos alcançaram-na em muitas ocasiões, mas a árvore robusta ressurgia sublime. Ventanias furiosas, periodicamente, inclinavam-lhe a copa, decepando-lhe galhos vigorosos. A canícula demorada impunha-lhe pavorosa sede, e a enxurrada costumava rodeá-la de pesados detritos. O tronco, porém, sempre adornado de milhares e milhares de folhas seivosas, parecia inabalável e invencível. Um dia, contudo, alguns bichinhos começaram a penetrá-la de modo imperceptível. Ninguém lhes conferiria qualquer significação. Microscópicos, incolores, quase intangíveis, que mal poderiam trazer ao gigante do solo. Viajores e servos do campo não lhes identificaram a presença, mas os bichinhos multiplicaram-se indefinidamente, invadiram as raízes e ganharam o coração da árvore vigorosa, devorando-o pouco a pouco. E o vegetal, que superara as ameaças do céu e as tentações da terra, em reduzido tempo, triste e emurchecido, transformava-se em lenho seco, destinado ao fogo. Então, vamos ver, queridos companheiros, essa mensagem, quando Chico recebeu, pediu que fosse enviada a todas as casas espíritas, que uns ajudassem os outros a tomar conhecimento dela. E a comparação que nós falamos era a comparação com a árvore frondosa, mas como essa árvore foi destruída. Então, nós agora vemos o porquê. Que bichinhos são esses? O que eles representam? A invigilância, não é? O descuido com o nosso procedimento, às vezes as críticas maldosas, e a inveja, sentimentos de inveja,
achar que os outros querem aparecer, é um julgamento tremendo. Então, nós fazemos muito isso na casa espírita, pela nossa condição ainda bem inferior, mas isso é terrivelmente maléfico, porque acontecem coisas muito graves em resultado de tudo isso, não é? Como está mostrando aqui a história do irmão X, falando sobre a árvore que foi destruída por esses bichinhos que praticamente pareciam insignificantes, mas foram pouco a pouco derrubando tudo. Então é preciso haver muito amor na casa espírita, muito cuidado, muito carinho uns com os outros. Jesus não falou que se conheciam os seus discípulos da maneira como eles agissem. Então, vamos ver qual é o nosso procedimento. Vamos tomar conta dele, verificar melhor as nossas ações, nossos pensamentos, e ver o que podemos fazer para nos melhorarmos, para não nos tornarmos invigilantes e deixarmos acontecer coisas muito graves. Coisas que nos desagradem, vamos deixar de lado, porque ali é um local onde existem pessoas com defeitos. Ninguém é perfeito ali dentro na casa espírita. Então, todos nós trazemos também as nossas inferioridades, as nossas pequenas quedas, e que precisam ser relevadas, mas relevadas com sabedoria e com responsabilidade. Aí diz assim o irmão X, dentro de minha nova condição, porque ele estava já desencarnado, apenas conheço um remédio: nossa adaptação individual e coletiva à prática real do Evangelho do Cristo. Realmente, sem o Evangelho, nada é possível ser feito. E disse então o irmão X, falando em nome de Jesus: se alguém quiser alcançar comigo a luz divina da ressurreição, negue a si mesmo, tome a cruz dos próprios deveres cada dia e siga os meus passos. É difícil, mas não é impossível. Todos nós estamos com tudo nas mãos, preparadinhos para alcançarmos o melhor. Então, vamos tentando fazer isso. É isso. Agora vem o segundo tempo. Tem que mexer outra vez. Ah, meu Deus. Ah, é aquele ali. Não, é esse aqui. Não é esse mesmo. Que nos abençoe, Jesus. É, porque o trechinho custou chegar. A gente está aqui numa dificuldade tremenda. Lê esse, mãe. É, que nos abençoe, Jesus. O amigo de ontem, que já era antes de nós, o benfeitor de hoje, que permanece conosco. E o guia para o amanhã, que nos convida a tomar do seu fardo e receber o seu jugo, único a nos darem a plenitude e a paz. Que coisa bela, meu Deus! Jesus nos abençoe assim. Agora vem esse trecho de Bezerra. Agora vamos lá. Agora é um trechinho de Dr. Bezerra, mas... Consolemos as lágrimas. Consolemos as lágrimas, estancando-as no seu nascedouro. Atendamos à dor, ferindo-a na origem. Lutemos contra o mal em nossa alma, ganhando assim a terra da paz. Olha, consolar as lágrimas, estancando-as no seu nascedouro, é muito difícil. Atender à dor, ferindo-a na origem, também é bem difícil. Mas é possível ser feita quando temos amor no coração. Então não adianta titubear, nem adianta adiar. Chegou às nossas mãos aquela oportunidade de ajudar, vamos aproveitá-la imediatamente. Hoje é o fruto de nosso ontem, mas o amanhã é o nosso hoje vitorioso, nimbado de bênçãos com Jesus. Hoje é o fruto de nosso ontem, porque o que fizemos ontem, estamos recebendo hoje de volta, lógico, não é? Mas o amanhã é nosso hoje vitorioso. Então, agora que temos a oportunidade da doutrina, é hora de fazermos o melhor em nosso próprio favor. Ser espírita é ser cristão, vivendo o Cristo de Deus em toda a intensidade do compromisso, caindo e levantando,
desconjuntando os joelhos e retificando os passos, remendando as carnes dilaceradas e prosseguindo fiel em favor de si mesmo e da era do espírito imortal. Então vamos ver, ser espírita é ser cristão, vivendo o Cristo de Deus em toda a intensidade do compromisso, porque nós temos um compromisso com Jesus. Ao conhecermos a doutrina espírita, nós assumimos esse compromisso. Então, caindo e levantando, desconjuntando os joelhos e retificando os passos, mesmo que tudo seja difícil, com grande sofrimento, o nosso dever é renunciar à nossa própria dor, para podermos olhar e remendar a dor alheia, remendando as carnes dilaceradas e prosseguindo fiel em favor de si mesmo e da era do espírito imortal. Levai esta bandeira luminosa, disse Dr. Bezerra, Deus, Cristo e caridade, esculpida em vossos sentimentos, e trabalhai pela era melhor que já se avizinha, divulgando o espiritismo libertador, onde quer que os encontreis, sem fanatismo dissolvente, mas conivente, que teme desvelar a verdade para não ficar mal colocada no grupo social da ilusão. Então, precisamos escolher, somos ou não somos espíritas. Precisamos ser fiéis à doutrina, a Jesus e a nós mesmos. Então, isso é importante. Divulgando o espiritismo libertador, onde quer que nos encontremos, sem fanatismo, não é? E nem conivente com as coisas erradas também. Que teme desvelar a verdade para não ficar mal colocada no grupo social da ilusão. Então, não importa para a gente o que os outros pensem a nosso respeito, importa que nós nos tornamos espíritas, queremos ser espíritas verdadeiros e queremos realmente trabalhar em favor do bem e do amor, em nosso próprio favor. Tem que ler? Pode ler, a Vaninha vai ler essa outra mensagem, que é muito bela também, a gente não poderia deixar de trazê-la, está no livro Dramas da Obsessão. No livro Dramas da Obsessão encontramos um centro espírita, onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados e desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde em vez do gargalhar divertido se pratiquem a prece, em vez de intrépido de exclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou os seus guias espirituais, um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados no início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para as normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Bezerra de Menezes. Essa mensagem é de um teor extraordinário, muito profunda, mas eu não poderia deixar de trazê-la, porque é Dr. Bezerra que escreveu essa mensagem, e está no livro Dramas da Obsessão. É assim que ele coloca a casa espírita. Então precisamos respeitá-la, ter amor por ela, não permitir determinadas coisas
que possam prejudicar o andamento da casa, dos seus trabalhos, da assistência espiritual que ela tem. Muito belo mesmo, né? Agora é o segundo tempo. Agora tem que esperar a Nadine. Tem que avisar que é o segundo É o tempo. segundo tempo. Deixa eu colocar. Esse aqui que a senhora já fez? Ainda não vou fazer agora. Vai fazer agora? Tá. Bom, Pode falar. nós falamos no encontro passado sobre a grandeza moral de Antônio Bezerra de Menezes, o pai do Dr. Bezerra. Um homem assim de uma honradez incrível. E ele deixou isso tudo como herança para os filhos. E Dr. Bezerra sempre deu atenção a tudo isso. Quis copiar o pai, fazer como ele fazia, porque ele sempre se deu bem, mesmo perdendo tudo depois o que perdeu, mas perdeu por amor ao semelhante. Dr. Bezerra também. Vai chegar uma época em que ele está muito bem financeiramente, mas outra ele cai muito mesmo, e vai assim até o final da vida dele, com muita dificuldade, tentando atender às necessidades da família. Então, a mais bela herança é ainda um bom caráter. Não muda. Oh, meu Deus, está difícil. Pronto. Temos aqui um subtítulo, Novos Rumos. Realmente, são novos rumos, os tempos são chegados e não há mais tempo a perder. Nós precisamos aproveitar tudo que está nos rodeando, a beleza da espiritualidade em torno de nós, nos dando força, entendimento. Então, são novos rumos para nós. Bezerra de Menezes ocupou o cargo de presidente da federação, contava 64 anos de idade nessa época. Era um velho forte, de estatura quase atlética e de tronco largo, encimado por uma cabeça leonina, emoldurada pela prata dos cabelos e das barbas. Seu ânimo se mantinha ainda inquebrantável e sereno diante do tumulto dos homens. Seu espírito culto e superior pairava com tranquilidade acima das paixões menos dignas. Os homens bons, dizia ele, eram ainda muito poucos. Dentro do seu imenso desconforto, o médico dos pobres chegara à conclusão de que o terreno onde havia tombado os conselhos de Jesus era o mais estéril possível. Ele se encontrava desolado, triste com o comportamento humano, com tudo que ele via acontecer. Foi a desilusão na política, na própria casa espírita, no andamento de tudo, das amizades que pareciam sinceras e não eram, levavam outras intenções. Então, o doutor Bezerra estava muito triste com isso tudo. E continuou dizendo: os comezinhos princípios de solidariedade eram menosprezados por aqueles que tinham a obrigação de pregar aos mais humildes. Ele via isso. Ensinavam a solidariedade, mas não a realizavam. Não pregavam essa solidariedade nos seus atos, nos seus pensamentos. Amai-vos uns aos outros, ou amai-vos uns aos outros, perdera-se na Galileia, como se perderam os demais preceitos do Mestre. O lema constituído pelos 3 dogmas, Deus, Cristo e caridade, era uma bandeira inútil para a qual os homens não erguiam os olhos, à sombra da qual os pecadores não procuravam acolhimento. É uma realidade. Bezerra de Menezes sentia essas coisas todas em virtude das profundas decepções sofridas no transcurso de sua vida. A política que o absorvera durante longos anos e onde ele ingressara com a melhor das intenções,
enchera-o de nojo. Perdoe o termo, mas estava no livro. Nós só copiamos. Aprendera nela coisas edificantes. Ele também vê o lado bom, mas vira também como a traição constituída em moeda corrente, solapava o caráter e a dignidade dos homens, tornando-os meros conquistadores de posições. Seu caráter se plasmou assim como verdadeiro bloqueio, era um verdadeiro escudo impenetrável aos golpes traiçoeiros dos seus inimigos. Estava velho e pobre, sentia-se, contudo, forte e saudável, e os poucos anos que ainda lhe restavam seriam empregados no apostolado do bem. Obediente ao lema da doutrina espírita, muito poderia trabalhar em prol dos necessitados do corpo e do espírito, e se assim decidiu, melhor executou. Tornou-se desde então exclusivamente médico homeopata, e a sua figura voltou como verdadeiro delegado da aliança espiritual entre Deus e os homens. Nós já falamos no trabalho passado sobre a importância da homeopatia, quando ela apareceu no Brasil e como ela começou a ser vista e depois até mal interpretada. Realmente é uma medicação divina, porque ela atua mais no corpo espiritual que no corpo físico. Chefe da família espírita da capital da República, exerceu nesse último lustro da sua vida uma autêntica missão de apóstolo e benfeitor. Olhem só, os últimos 15 anos da vida dele foi de uma luta extrema para fazer o bem, para ajudar os necessitados. O trabalho que ele realizou lá no morro, na favela do Esqueleto, naquele morro, onde ele subia e descia incansavelmente para ajudar os necessitados. De todo o dinheirão ganho nas várias companhias comerciais, nada mais lhe restava. Vivia pobremente com a família. Em 1818, o Brasil principiava a ouvir falar da homeopatia. O patriarca da independência correspondia-se com Hahnemann. Tendo Bezerra concluído seu curso de medicina, sua primeira ideia foi, logicamente, a de instalar um consultório. Durante os meses em que o consultório permaneceu aberto em uma salinha no centro comercial da cidade, a clínica foi quase nenhuma, se não me engano, na Rua São José. No entanto, não se verificava o mesmo em sua casa de residência. Viu-se em pouco tempo rodeado de numerosa clientela, senhor de uma clínica invejável, mas os colegas da época não lhe invejavam o sucesso. É que essa imensa clientela não rendia coisa alguma. Ninguém pagava, tudo era gente pobre, e Bezerra nunca falou em dinheiro a pessoa alguma. Sua clientela era sempre a mesma, pobre, paupérrima, miserável. Foi assim que Bezerra viu seu nome alongado com o complemento de médico dos pobres. Acho que acabou. Agora nós vamos lembrar algo assim muito, muito bonito sobre o Dr. Bezerra, que ele tinha assim, um respeito muito grande pela espiritualidade, e aquele espírito que o protegia, que era o seu protetor espiritual. E quem era ele? Bartolomeu, apóstolo de Jesus, canonizado pela Igreja Católica como São Bartolomeu. 2 mártires. Por que esse acréscimo? Bartolomeu dos Mártires, que era o protetor do Dr. Bezerra, ele mesmo fez questão de complementar o seu nome, porque era tido como só o santo católico da igreja, não é? Mas ele colocou esse complemento porque justamente no dia 24 de agosto de 1572, o ano que comemorava o dia de São Bartolomeu, houve aquela matança terrível dos huguenotes na França. Luís de Narbonne, amando de Catarina de Médici,
mata toda a espada mata todos os huguenotes. Eram aqueles que acreditavam no trabalho de Lutero, da religião modificada, alterada, porque realmente a religião católica estava imprimindo situações muito difíceis no mundo. Foi a reforma religiosa, Então, o protestantismo. não precisa botar aqui agora isso não, peraí. É porque senão eu não Desculpa. acabo de falar, eu esqueço. Desculpa. Eu hoje sou ruinzinha, gente, pelo amor de Deus, me perdoe, mas a vontade é imensa de deixar o trabalho. Olhem Sem só. nada, mas... Então, ele foi chamado Bartolomeu dos Mártires. Dos mártires. Por quê? Porque todos aqueles espíritos foram martirizados, morreram de uma maneira incrível por espadas. E ali nos huguenotes estava Dr. Bezerra e sua família. Todos desencarnaram assim, com exceção de sua filha, a Condessa Carolina, Ruth Carolina de La Chapelle. Foi a única sobrevivente. Todos desencarnaram naquela matança terrível. E São Bartolomeu achou de colocar esse complemento, Bartolomeu dos Mártires, em homenagem àqueles espíritos que haviam ali desencarnado à espada. Vamos agora ver umas passagens muito bonitas de Dr. Bezerra, porque elas ajudam muito, fazem a gente compreender melhor a necessidade da caridade e que ela atinge não só aqueles a quem estamos envolvendo, doando a caridade, mas aqueles que estão sentindo essa caridade no coração e passando para os outros. Dr. Bezerra disse assim: um abraço em nome de Deus faz maravilhas, é o título da historinha. Dr. Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos. Eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Olhem só, isso nas escadas da FEB, da Federação Espírita do Rio de Janeiro, lá na Avenida Passos, número 30. Ele descia as escadas e essa criatura chegou procurando o Dr. Bezerra. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos, já molhados de pranto, para o alto, e, numa prece muda, pediu inspiração a seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão: meu filho, você tem fé em Deus? Tenho muita fé, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. E abraçou desesperado irmão, o desesperado irmão, envolvente e demoradamente. E despedindo-se: vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os, afagando-os, e confie no amor de Deus, que seu caso há de ser resolvido. Uma semana se passara. Bezerra não recordava mais do sucedido. Muitos eram os problemas alheios. Após a sessão da outra terça-feira, desci as escadas da Federação. Alguém no mesmo lugar da escada, trazendo a fisionomia toda carregada de emoção, de agradecimento, toca-lhe o braço e lhe diz: venho agradecer-lhe, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local, nesta mesma hora. Daqui saí logo sentindo-me melhor. Em casa cumpri o seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos a Deus. Na água que demos aos familiares, parece continha alimento. Dormimos todos bem. Fui inspirado e guiado a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu. Ouviu o meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego, no qual estou até agora, até hoje. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, o melhor do que o dinheiro. Que beleza essa passagem, não é? Emociona a gente e ensina muita coisa a gente.
A gente não precisa do dinheiro, não precisa de determinadas coisas para fazer a caridade. Basta o coração aberto no amor, a vontade de felicitar o outro, de ajudar aquele que está na retaguarda. Esse é o nosso dever. Outra passagem. Quer que leia, mãe? Quer que leia? É o enterro do filho. Já na calçada, Bezerra encontrou um velho conhecido, que o abordou nervoso e trêmulo. Que é isso, meu caro? O que sucedeu? O homenzinho, com a fisionomia transtornada e angustiosa, contou que acabara de perder o filho e que, desempregado e desprovido de recursos, vinha precisamente para falar ao velho amigo. Bezerra não pediu mais explicações. Chamou-o para o desvão de uma porta, enfiou a larga mão ossuda na algibeira da calça e sacou da carteira. Toma, meu velho, leva isto. É tudo que tenho no momento. Espera, ainda há mais. E vasculhou os bolsos do colete, de onde retirou alguns níqueis. O infeliz relutou, mas Bezerra meteu-lhe a carteira e as moedas no bolso do casaco e, sem mais conversa, ganhou a rua. Com a lágrima nos olhos, o amigo se despediu. Quanto havia na carteira? Nem mesmo Bezerra sabia. Nem lhe importava saber. Desceu a rua 7 de setembro e chegou ao Largo de São Francisco, onde ele pegava o bonde para ir para onde morava, para Tijuca. Já instalado no bonde, com o jornal aberto sobre os joelhos, meteu os dedos nos bolsos do colete e só então se lembrou de que lá não existia uma moeda sequer. Calmamente saltou e se dirigiu a uma casa conhecida, onde foi pedir pelo menos os 300 réis da passagem. Essa é bem conhecida, essa aqui, mas a gente vai lembrar um pouco mais. Um aluno do outro mundo. Certa vez sentia o nosso futuro Esculápio, está escrito errado, em sérias dificuldades financeiras. Certa vez sentia-se o nosso futuro Esculápio em sérias dificuldades financeiras. Não havia ninguém a quem ele pudesse pedir. A única pessoa que às vezes lhe havia em momentos tais era um alfaiate, velho conhecido da província. Este, de quando em quando, emprestava-lhe 10 ou 20 mil réis, até que os alunos lhe pagassem as aulas. Nessa ocasião, bateram à porta. Era um moço de fisionomia simpática e atitudes polidas que vinha tratar umas aulas de matemática. Bezerra recusou a princípio, confessando mesmo ser esta a matéria que ele mais detestava. O visitante relutou. Por fim, relembrando-se de sua situação desesperadora, Bezerra resolveu aceitar. O moço, sob o pretexto de que podia esbanjar a mesada recebida do pai, pediu licença para efetuar o pagamento adiantado. Após alguma relutância, convencido, acedeu, combinando o dia e a hora para o início das aulas. O visitante despediu-se. Bezerra não cabia em si de contente. Nesse mesmo dia, liquidou o aluguel e as taxas de exames na faculdade. Lembrou-se, porém, do compromisso e, como não possuísse livro algum sobre a matéria, correu à biblioteca do Rio e, durante horas, devassou com sofreguidão os vários pontos para a próxima aula. Essa, todavia, Não se realizou. não se realizou. Nem essa, Nem outra. outra qualquer, pelo simples motivo de que o discípulo não mais apareceu, até porque era um espírito desencarnado, materializado, que ali se apresentava. Dias se passaram e nem viva alma. Isto preocupou sobremaneira o jovem estudante, que nunca deixou de se referir a tal fato como uma das primeiras manifestações do auxílio que o mundo invisível pôde dispensar a qualquer espírito angustioso. Em todo caso, concluía ele jovialmente, foi essa a única vez que estudei a fundo uma lição de matemática. O fato para si mesmo de alguma coisa me serviu. Que barato. E a gente quer contar uma coisinha aí. Bem mais tarde,
Numa certa ocasião, quando Bittencourt Sampaio pede a Dr. Bezerra para estudar a homeopatia, para ser médico homeopata, porque assim a espiritualidade estava recomendando, ele disse assim, eu já tenho meus remédios que eu receito, eu já não tenho mais condições de estudar, eu não vou fazer isso não. Aí o médium Frederico Júnior, médium da federação, estava presente e estava mediunizado. E a entidade que se comunicava através dele disse assim, calma, Bezerra, você quer que a gente mande outro estudante falar com você? Então, aproveite a ocasião. E ele estudou a homeopatia e se tornou médico homeopata. Aqui vai o quarto, é o último. Bezerra auscultou a criança, indagou dos sintomas mais elucidativos da moléstia e, em seguida, receitou: volte para casa, minha filha, e dê ao menino estes remédios de hora em hora. Compre-os aqui mesmo, se quiser. A mulher desatou a chorar. Comprar, doutor? Comprar com o quê? Não tenho nem pão para dar ao meu filho. Bezerra descansou sobre a infeliz seus olhos mansos. Devia ser assim o olhar de Jesus Cristo quando fitava os miseráveis. Não se aflija, minha filha. Vou ajudá-la. Nós estamos no mundo para sofrer com os nossos irmãos das nossas mesmas dores, das suas mesmas dores. E procurava pelos bolsos do casaco o dinheiro que porventura lá houvesse. Mas não havia nenhum. O último fora dado ao cliente anterior. Remexeu em todas as algibeiras, com uma esperança secreta. Tudo em vão. Pôs-se então a pensar. Diante dele soluçava a imagem viva da mártir dolorosa. Era a Mãe Santíssima, que Dr. Bezerra chamava de Benta Mãe. Ele tinha um amor enorme a Maria Santíssima, mas não costumava chamá-la assim. Era sempre a Benta Mãe me ajuda. Os pensamentos turbilhonavam no cérebro do apóstolo, e foi com o olhar turbado pela névoa de uma profunda mágoa que ele fitou a sua mesa de trabalho, os velhos livros empilhados no armário, os papéis e a caneta, voluteando entre os dedos. De repente, a um movimento da mão, a esmeralda de seu anel de médico desprendeu um brilho estranhamente verde. Verde, esperança, e ao brilho da pedra seguiu-se o brilho de contentamento do olhar do médico. Enquanto a mãe soluçava, Bezerra sorria, mansamente, vagarosamente puxou o anel do dedo, virou entre os dedos longos, afundando o olhar no mistério verde daquela pedra, engastada no ouro farto do aro. Seu anel de formatura. Chico Xavier comentou muito sobre isso lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. E de uma das vezes estávamos até presentes. E ele disse assim que Dr. Bezerra, quando deu o anel a essa criatura, ela, coitadinha, não sabia o que ia fazer com aquilo, mas vendeu o anel, conseguiu vender, e acertou toda a sua vida. Era um anel que ele custou tanto a conseguir, foi ajudado por tantos. Era o anel da sua formatura. Viu dentro dele, em um instante, todo o seu longo e porfiado esforço para alcançar o direito de usar aquele emblema. Quanta luta, quanta canseira, e sentiu a satisfação de o poder empregar na ação mais humanitária que Deus lhe proporcionara na vida. E, intimamente, agradeceu a lembrança daquele momento, voltou-se para a infeliz. Toma, minha filha, leva isto contigo. Poderás comprar leite, remédios e mais alguma coisa para teu filhinho. A desgraçada, vendo o anel que lhe brilhava na palma da mão, com os olhos atônitos e abertos, não sabia o que pensar. O médico não lhe deu o mesmo tempo para tanto. Já de pé, convidava-a a deixar a sala. Nada de demoras, vamos, tenho outros clientes à minha espera. Impelida pela mão bondosa do clínico, a pobre mãe deixou o consultório. Quando se voltou para agradecer, pôde ouvir apenas a sua voz apostolicamente mansa.
entre aquele que estiver em primeiro lugar, e a porta do consultório tornou a fechar-se. Ainda tem mais um. Agora Esse que é o vamos ver último. esse recadinho aqui que Chico Xavier deixou para nós, né? O veterinário de Deus. O irmão Flores, já desencarnado, parte incontinente e aflito. Daí a instantes chega de volta com o doutor Bezerra, que olhando Chico se surpreende e lhe diz: mas, Chico, por que você não me disse que não estava passando mal da vista, que estava passando mal da vista? Eu lhe teria medicado. E o humilde médium, emocionado, por ver à sua frente o espírito querido, todo iluminado, refletindo bondade, lhe pede: doutor Bezerra, eu não lhe peço como gente, mas como uma besta cheia de pisaduras, que precisa curar-se para continuar seu trabalho e ganhar seu pão de cada dia. Cure, pois, por caridade, os meus olhos doentes. Se você, caro Chico, é uma besta, eu quem sou então? Retrucou-lhe o querido apóstolo. O senhor doutor Bezerra, exclama o Chico, é o veterinário de Deus. São histórias muito Que lindo. bonitas, muito bonitas. Muito bonito. Agora nós vamos lembrar o seguinte, olhem só. Aqui tem sobre ser. Vamos falar um pouquinho sobre a favela do Esqueleto, já estamos terminando. Bezerra viveu perto de nós e uma fisionomia espiritual. A favela do Esqueleto foi a caridade desvelada. Dr. Bezerra ali se excedeu realmente, esqueceu completamente dele. Tudo isso está no livro Não, Compromissos sei. Iluminativos, É mas tem rapidinho. outras coisas ainda aqui nisso. Parece que é Depois a muito gente fala. próximo. Mas eu, na hora certa eu não mostrei. A favela do Esqueleto era realmente o ponto principal da vida de Dr. Bezerra. Ele tinha uma esposa maravilhosa, amiga, que ele gostava tanto, os seus filhinhos queridos, e aquilo para ele era uma vitória muito grande. Uma vez perguntaram até a ele também tinha seus momentos hiláricos, e disseram assim: doutor Bezerra, qual a esposa que o senhor gostou mais? Ele disse assim: da mãe delas. Ué, mas da mãe delas? Por quê? Porque eu troquei de esposa, mas fiquei com a mesma sogra. E ele sempre brincava assim, era uma coisa assim muito engraçada o jeito dele falar, né? E realmente a primeira esposa dele era irmã da segunda. A primeira desencarnou com 22 anos, né, com a febre tifoide, que nós falamos na aula passada. E essa segunda, ele casou-se com ela, ela tinha 14 para 15 anos. Ele gostou tanto dela, porque ela cuidava muito junto com a mãe dela, dos dois filhinhos que a sua esposa deixou, o Adolfo e o Antônio. E aquela dedicação, aquilo tudo, ele ficou completamente enamorado da jovem e pediu em casamento. E casou com a irmã da primeira esposa. E teve com ela aqueles filhos todos que nós falamos, não é? E foi a grande oportunidade de renascimento de tantos espíritos. Bom, a favela do Esqueleto, falamos agora da mãe, da esposa, porque ela tinha uma paciência com Bezerra, era uma dedicação incrível. Às vezes ele se desculpava por gastar tanto tempo ali na favela do Esqueleto, e ela dizia: não, Bezerra, vá, cumpra o seu dever, eu também estou cumprindo o meu em casa com nossos filhos. Vá e faça o que lhe apetece. E ele não olhava sacrifícios. A favela depois foi jogada embaixo, né? E depois construída a UERJ, a faculdade. Bom, Bezerra viveu perto de nós. Por quê? Dr. Bezerra residiu em muitos bairros do Rio de Janeiro, muitos mesmo. Em São Cristóvão foi o que ele demorou mais tempo. Até no Largo de São Cristóvão, a gente passando no Largo de São Cristóvão, a gente vê o Solar Bezerra de Menezes, onde tratam crianças órfãos, crianças necessitadas. E era ali que ele morava, naquela casa. Ele também gostava muito da Tijuca, morou na Tijuca, morou na Estrada Velha da Tijuca, no número 27, e ao lado ele conseguiu fundar uma escola, um colégio, porque ele tinha muito interesse na primeira educação. Ele achava que as crianças precisavam de mais daquilo.
E o que ele fez? Conseguiu fundar o colégio só com a educação primeira, leitura, ler, escrever e contar. E assim ele fundou o colégio e os filhos dele frequentaram também o colégio. Depois não sei o que aconteceu, sei que era na Estrada Velha da Tijuca, número 27. O colégio era ao lado da residência dele. Ele morou aqui perto também. Morou aqui perto. A filha dele, a Hilda, que deu o primeiro neto a ele, essa filha morou aqui também na Rua Conde Bonfim, no 260, e nós passamos lá só por curiosidade para ver o prédio antigo, um sobrado antigo, lá está ele ainda. E ela desencarnou ali. Bem, ele esteve muito tempo aqui perto de nós, assim, era na FEB, na Federação, era nas casas espíritas que ele visitava, sempre orientando, ajudando, tentando fazer algo mais. Agora, uma fisionomia espiritual, acho que é algo também tão importante. Ramiro Gama, grande escritor espírita, conta para nós, num livro dele, que certa noite, depois de adormecer, ele sai do leito em desdobramento, deixa o corpo físico e sai em espírito. E para onde ele foi? Para a FEB, para a Federação Espírita do Rio de Janeiro. Lá chegando, sentou-se, porque ele sabia que ia ter uma palestra ali naquela hora. Estavam todos desencarnados ali na FEB, na palestra, inclusive o palestrante. E ele viu entrando um jovem muito belo, de cabelos caídos nos ombros, cabelos alourados, olhos claros, um jovem bonito, bem erecto, uma aparência bela, um porte belo, e ele vinha caminhando pelo centro do salão da FEB e se endereçando ao local onde faria a palestra. E Ramiro, muito curioso, perguntou ao espírito do lado: quem é ele, hein? É esse que vai fazer a palestra? Você não sabe quem é, não? Não sei, não, é doutor Bezerra. Doutor Bezerra? Esse jovem belo e bonito, que é isso? Não é, não. É sim. Ele está fazendo a palestra hoje com a configuração dele, da juventude, onde ele tanto aprendeu, onde ele tanto recebeu o bálsamo da espiritualidade. Gente, e foi a juventude do Dr. Bezerra passada na Serra dos Martins, onde falamos no estudo passado, onde ele diz que era um lugar de belezas, de espiritualidade, que nós vamos falar no próximo encontro. Vamos explicar por que Bezerra dizia isso e o que ele fez ali na sua juventude, antes mesmo de começar a faculdade de medicina. Agora é a última. Agora as palavras de Bezerra, terminando o nosso trabalhinho, como fizemos no estudo passado, e vamos fazer no que vem também. Palavras de Bezerra. Jesus, meus filhos, confia em nós e espera que cumpramos o nosso dever. Divulgá-lo, vivo e atuante, no espírito da codificação espírita, é compromisso impostergável que cada um de nós deve realizar com perfeita consciência de dever. Eu acho isso tão belo, tão profundo, tão lindo. Gostaria de ficar lendo isso toda a vida e sentindo dentro de mim, como sei que vocês estão sentindo também. Jesus, meus filhos, confia em nós, e confia mesmo, e espera que cumpramos com o nosso dever. Ou seja, a luta pela nossa melhoria espiritual. Divulgá-lo, divulgar Jesus com o nosso comportamento, com o seu evangelho de amor, ele vivo e atuante, não lembrar dele na crucificação só, ali abatido numa cruz. No espírito da codificação espírita, ele seria lembrado, vivo e atuante. É compromisso impostergável isso aí, que cada um de nós deve realizar com perfeita consciência de dever. Não devemos mais postergar, não devemos mais deixar para lá, adiar o nosso compromisso, a realização do nosso compromisso, porque se somos os... Oh, meu Deus, como me faltam as coisas.
os da Fomos última que- hora, como é? Trabalhadores Os da trabalhadores da última hora, perdão, tá, gente? Olha só, Jesus sabe como eu estou fazendo isso agora. Não estou dizendo isso para me desculpar de nada, não, por favor. Tá tudo certo. Realmente está difícil, mas acho que está dando para a gente entender e para a gente aproveitar. O mais importante é o aproveitamento. Então, se nós somos realmente os trabalhadores da última hora, se não temos mais tempo a perder, precisamos começar agora, no minuto atual, neste exato momento, a fazer o que Jesus espera de nós, que é o pensamento positivo, é a prece em favor da humanidade, em favor daqueles que estão sofrendo muito, muito mais do que nós. Vamos fazer isso. Agora, no término do nosso trabalho, também teremos a prece, agradecendo, não é? Eu não sei se eu posso fazer a prece. Acho que não. Dorinha, eu posso fazer a prece? Pode sim, tia Marlene, é um prazer escutá-la. Eu vou só Então, vamos interromper aproveitar as aqui, tá? palavras de Dr. Bezerra. Vai só interromper ali. Isso. Pode fazer, tia Marlene. Ih, Vaninha, vai atender, Vaninha. Nadine foi atender, Nadine foi atender. Desculpem, a gente não tem culpa, é interfone. Pediu aí. Vamos arrumar a nossa cabecinha agora, né? Deus, nosso Pai, força divina, Criador de tudo e de todos, Mestre Jesus, que és o exemplo de virtudes, a quem precisamos seguir, Senhor, urgentemente. Querida espiritualidade amiga, Francisco, Dr. Bezerra, tantos espíritos queridos que nos assistem bondosamente, com toda a caridade possível, nos ajudando a todos os momentos difíceis, a passagem de tudo aquilo que se torna para a gente uma ponte difícil a ser atravessada, mas é nossa e precisamos atravessá-la. Obrigada, Jesus, por tudo, pela grande oportunidade que você fez presente, de falarmos um pouquinho mais sobre o grande amigo, de falarmos sobre os nossos deveres, as nossas necessidades, de lembrarmos dos seus feitos, porque é isso que nos dá a força e a coragem. Que a casa de Francisco seja abençoada, como todas as casas espíritas, como todas as casas cristãs, aquelas que bondosamente atendem aquele que está na retaguarda, que está sofrendo sem amparo, sem uma mão estendida. Obrigada por tudo, Jesus. Que Maria Santíssima, nossa Mãe querida, nos abençoe e nos dê aquilo que tanto precisamos, de conformação e aceitação. Salve Maria, cheia de luz. O Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres. Bendito é vosso Filho Jesus. Salve Maria, Mãe de Jesus. Rogai a Ele por nós, os transviados do caminho, hoje, agora, na hora do nosso desenlace e por todo o nosso retorno ao Pai. Que assim seja. A nossa gratidão, Senhor. E a nossa gratidão a todos vocês. Perdoem as falhas de hoje. Se Deus quiser, no próximo encontro as coisas estarão em condições melhores e nós aproveitaremos, talvez melhor ainda. Fiquem em paz, uma boa noite para todos. Que tirem o melhor proveito dessa noite, não só o descanso físico e mental, mas a oportunidade de chegarem à espiritualidade, de aprenderem um pouco mais, de quem sabe, meu Deus, trabalhar também. Obrigada por tudo, queridos companheiros. Boa noite para todos. Fiquem em paz.